noite de Páscoa e tal, Jerusalém perseguindo ali. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 13, diz assim, ó: e ele disse a Abrão: saiba-se com certeza que sua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também a essa nação, a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. Meu Deus, eu quero apresentar minha vida em toda de graça, te pedir perdão por tudo que tu tenha feito, nos falar, pensado, que não tenha glorificado o seu nome. Eu reconheço a minha natureza pecaminosa, reconheço que eu sou falho, mas eu creio. E esse é o dia que o mundo celebra na festa pagã, ou coelho, mas nós celebramos o verdadeiro sentido, que é o sacrifício do teu Filho amado Jesus na cruz, para perdoar os nossos pecados. Sacrifício merecido, sacrifício indigno, mas que nós fomos alcançados através da graça e misericórdia do teu Filho amado Jesus. É nesse espírito que eu entrego a minha vida aqui nessa noite, para suplicar a tua graça, a tua misericórdia, não para que eu fale quando eu penso, é para que as pessoas possam ouvir: nossa, o pastor pregadeiro. Não, Deus, eu te peço que o seu povo, as suas ovelhas, a sua igreja, seja grande beneficiada pela pregação da tua palavra, das tuas verdades, porque a tua palavra nos sustenta, é a tua palavra que nos deixa não errar, é a tua palavra que nos fortalece, é a tua palavra que nos dá esperança de um dia melhor. Assim, agora, Senhor, esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Meus amados, nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 15 a respeito de uma promessa que Deus fez o próprio Abraão. Nessa promessa existem 3 fases. Deus falou tudo de uma só vez, porém o cumprimento dessa promessa, ela ocorreu em fases. Há cerca de 4.000 anos atrás, Abraão recebeu essa promessa, e aproximadamente 500 anos depois, o seu bisneto José, conhecido como José do Egito, ele foi traído pelos seus irmãos e foi vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito passou dificuldades, foi preso, foi perseguido, quase foi morto, mas Deus estava preparando ele para que ele fosse governador daquela nação. José interpretou os sonhos de um homem chamado como Faraó, e aí teve grandes vestígios no reino do Egito, e a partir daí Faraó colocou ele para governar todo o Egito. Sucedeu que, passando o tempo, aconteceu aquilo que se cumpriu na revelação que José teve em cima do sonho do rei Faraó, que haveria 7 anos de bonança e 7 anos de fome em toda a terra. E aí José, sendo sábio e instruído por Deus, se preparou na época de bonança para a época de fome. E se cumpriu, passando os 7 anos de bonança, a fome chegou para toda a humanidade. Mas devido à sabedoria, à sensatez de José, o Egito se livrou da fome, e o Egito foi canal de bênção para outras nações não morrerem de fome. As nações procuraram o Egito para conseguir alimento, porque só o Egito que tinha alimento. Só que sucedeu que uma dessas viagens, dessas pessoas que foram até o Egito de alimento, aconteceu que a família de José, aqueles mesmos irmãos que invejaram ele, jogaram ele na cisterna e venderam ele como escravo para o Egito, apareceram lá onde ele estava agora como governador para comprar alimento. E a partir daí José não deixou
a angústia, o ódio, a raiva, o seu sentimento de vingança ser maior do que o seu amor para com seus irmãos. José perdoou os seus irmãos e mostrou literalmente a outra face da moeda. José agora faz bem para aqueles que o fizeram mal. A grande missão, a primeira grande missão dessa pregação é: façamos o bem a quem nos faz mal. Mas pastor, por que nós temos que fazer? Porque nós somos assim. Nós não podemos nos medir o erro das pessoas. As pessoas fazem o que é mal porque elas são assim. Mas nós não podemos nos comparar a essas pessoas e querer descer ao baixo nível delas e praticar as mesmas iniquidades. Porque nós conhecemos a Jesus Cristo, nós somos regenerados. E agora nós não somos mais conduzidos pelas obras da carne, mas o Espírito Santo de Deus que conduz as nossas atitudes. José recebeu seus irmãos, recebeu tão bem os seus irmãos que a sua família decidiu morar no Egito. Historiadores contam que era aproximadamente de 200 a 300 pessoas. Alguns teólogos divergem dessa quantidade de gente, mas a gente sabe que a família de José foi morar no Egito com ele. Se cumpre a primeira parte da promessa do versículo 13, e diz a Abraão: saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é tua. E a semente de Abraão, que são os seus filhos, os seus netos, agora estão morando numa terra estrangeira que não era de propriedade de Abraão, nem de sua descendência. Passados anos, o povo de José, a família de José foi crescendo, e aí trouxe preocupação ao faraó daquela época. Assumiu um faraó que não conhecia a história de José, assumiu um faraó que não conheceu José, mas ele centralizou as decisões dele e se preocupou de como o povo hebreu estava crescendo no Egito. Ele pensou: logo esse povo vai crescer tanto que vai querer tomar o Egito e nós teremos que servir a eles. E aí ele teve uma ideia brilhante: vamos escravizar esse povo e aí a gente vai conseguir manter o controle sobre a vida deles. Se cumpre a segunda parte da promessa: e os servirão, e eles serão afligidos por 400 anos. No começo eu disse que a promessa foi feita de uma só vez, mas o cumprimento da promessa foi feito tempos a tempos. A primeira parte se cumpriu 4.000 anos atrás, a segunda parte se cumpriu 3.500 anos atrás, e assim foi sucedendo para o cumprimento da promessa. Após 400 anos de escravidão, 400 anos cativo, assim como Deus já havia falado com eles 4.000 anos atrás, Deus então levanta um jovem chamado Moisés para libertar o povo da escravidão. Deus enviou 9 pragas como advertência a Faraó: liberta o meu povo. E Faraó, com o coração endurecido, não libertava o povo de jeito nenhum. Talvez você já conheça essa história, não vou entrar em cada praga, mas para vocês chegarem aonde precisa chegar, que é justamente Deus é um Deus de promessa e é um Deus que cumpre promessas. E aí Faraó, com o coração endurecido, depois de 9 pragas, e aí Deus pega e fala: Moisés, agora ele vai libertar vocês. Preparem a celebração da Páscoa. Pegue o cordeiro, remole ele, pegue o sangue dele, põe no recipiente, pegue uma planta que absorve, de folhas largas que absorve água, chamada isopo, molhe no sangue e passe nos umbrais das portas da casa do seu Deus.
assim, o anjo da morte passará por cima da casa, e a casa que houver o sangue do cordeiro nos seus umbrais, o anjo da morte não matará o primogênito. Deus, então, decidiu, através da insistência, da prepotência, da insensatez de Faraó, matar todo o primogênito de toda a espécie vivente que estava no Egito, entre animais e entre seres humanos. E só aquele que tivesse o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais da porta, seriam libertos desse sofrimento. A primeira parte que eu vejo é um Deus que faz justiça aos seus. E a última parte da promessa que Deus havia feito para Abraão havia se cumprido. E também a esta nação, a quem eles servirão, versículo 14, eu julgarei. E foi exatamente o que Deus fez no Egito. O juízo de Deus desceu sobre aquela nação e livrou todos os hebreus que viviam lá do seu juízo. Amém? Não. A Bíblia não fala que Deus livrou todos os hebreus. Nós sabemos que Deus tem promessa, Deus cumpre promessas, mas Deus estabelece os seus próprios critérios para a promessa se cumprir em nossa vida. Qual foi o critério de Deus? Pega a massa do cordeiro, macho, cabrito ou carneiro, o mais perfeito que você tiver, e molhe ele, mate ele, o sangue dele passa nos umbrais das portas. Pegue, faça pães ázimos, pães sem fermento, e comam ervas amargas. Comam pão sem fermento, que significa pressa. Todo aquele que vai fazer pão sabe que para fermentar precisa de tempo. E eles não tinham tempo para esperar o pão fermentar, então eles tinham que comer com pressa, porque o juízo de Deus estava a descer sobre aquela nação. Como na ervas amargas, para vocês se livrarem de todo o sofrimento que vocês passaram na terra do Egito. E o carneiro, o cabrito macho que vocês matarem, assam ele, comam os lombos cingidos, sandálias nos pés, preparado para partir com pressa. Eu posso já afirmar sem medo de errar que não foi todo hebreu que foi liberto, que não recebeu o juízo de Deus. Apenas aqueles que obedeceram às exigências que Deus havia feito. Eu digo, pastor, mas era muito fácil. Certamente todos lá obedeceram às exigências, só para não poder ser natural deles, separar lá, fazer um pão sem fermento, colher algumas ervas amargas, esperar a grande hora da alimentação. Só que acontece, meus irmãos, que assim como qualquer ser humano que é influenciável, e eu digo, 20 anos é o suficiente para que alguma pessoa pode sair ser influenciada de acordo com o meio que ela vive. A gente vê com base nos dias de hoje. A igreja que nós vivemos hoje, não é mais a igreja que nós conhecíamos há 20 anos atrás. Existe uma forte influência mundana no meio da igreja, que é a nova filosofia de inovação de igreja. A igreja não precisa ser inovada, a igreja precisa ser renovada pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que havia 400 anos que os hebreus já viviam no Egito. Eu te pergunto, você acha que eles já estavam habituados com a cultura egípcia? Você não acha que 400 anos é mais do que o suficiente para uma cultura sem
devido à influência externa. Segundo os historiadores, Flávio José, um historiador que viveu na época, ele disse que é cultural, é da cultura egípcia, eles fazerem orações escritas, colocarem no umbrais das portas das casas, porque eles acreditavam que através daquela oração que estava ali, naquele marco daquela porta, o anjo do mal, a maldade, a doença, não ia afligir a casa deles por causa daquela oração egípcia que estava ali na porta. A primeira dificuldade: romper e aceitar o novo. Todos nós temos dificuldade de quebrar paradigmas que nós aprendemos para aceitar o novo. Todos nós, meus irmãos, é natural. O ser humano é assim. Nós temos resistência de aprender o novo, nós temos resistência de experimentar o novo. E você acha que eles não tinham essa resistência? Eles aprenderam que a proteção deles vinha daquilo ali. E aí Deus fala: olha o sangue do carneiro e passe por cima dessa cultura que vocês aprenderam. Você acha que foi fácil para eles? Largar a cultura deles, largar aquilo que eles aprenderam, que consideravam que era certo, para simplesmente oferecer, celebrar uma coisa que nem ainda tinha acontecido. Deus mandou eles celebrar a libertação 100 anos do universo, e para isso eles precisariam passar por cima da cultura deles. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Existe promessa, existe um caminho, mas às vezes ela não vai se cumprir porque nós temos dificuldade de largar aquilo que nós precisamos largar. Nós temos dificuldade de nos prender daquilo que nós vivemos desde que nós nascemos até na fase atual que nós estamos. Todo ser humano é assim. Mas eu quero te dizer, existe promessas de Deus para a sua vida, mas necessariamente é preciso se desprender da cultura mundana. É preciso se desprender de certas atitudes que nós acreditamos que é o bom, que é o correto, e assim que tem que ser. E é preciso confiar e obedecer a Deus milimetricamente. Só que nem todos estão dispostos a isso agora. E aí a Bíblia fala que naquela noite o anjo da morte passou, matou todo o primogênito que existia no Egito, e passou por cima das casas que tinham a marca do sangue do cordeiro, passou por cima das casas das pessoas que renunciaram à cultura egípcia, à cultura humana, e passaram a obedecer a Deus e celebrar uma vitória que ainda nem tinha acontecido. Isso é confiança em Deus. É você celebrar aquilo que nem aconteceu, você sabe que vai acontecer. Porque a minha Bíblia diz que o meu Deus é fiel. E se Ele falou, Ele há de cumprir a sua palavra. Mas existem coisas que eu e você precisamos fazer para que isso se cumpra. Páscoa, no grego, Pessah, significa passar por cima. E aí foi instituída a Páscoa. Foi quando o anjo da morte passou por cima das casas que estavam marcadas com sangue do cordeiro, e a morte não afligiu os seus primogênitos. Pastor, foi
foi embora? Não. Se cumpriu a quinta parte da promessa de Deus que tinha feito a Abraão há 500 anos atrás. Depois do juízo, vocês não só sairão, vocês sairão com muitas riquezas. Meu irmão, às vezes a gente pensa que Deus vai cumprir tudo uma vez. Vai acontecer tudo uma vez, né? Não, não é assim não. Existem fases, existem preparos, existem tempos. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas isso não quer dizer que vai cumprir. A gente só precisa ter paciência e resiliência e esperar o cumprimento das bênçãos de Deus. E aí o povo hebreu saiu do Egito cheio de riqueza. Saíram com uma promessa. Vocês vão, Deus vai tirar vocês daqui, vocês sairão, e vai levar vocês para uma terra que manda leite e mel. A Bíblia fala que eles foram libertos. Eram cerca de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. O Espírito Santo tem mais ou menos 1,3 milhões de pessoas. Vamos supor que era quase 3 vezes a quantidade de pessoas que existem no Espírito Santo. Era muita gente. Passou muita gente. Mas aí está o X da questão. Só 2 entraram na tal terra prometida. 3,5 milhões receberam a promessa. Nosso povo vai sair daqui e Deus vai nos levar para uma terra que manda leite e mel. Mas só 2 entraram. Meus irmãos, isso é forte. Pastor, mas eu não homem que minta. Nem se conta que se arrependa. Existem coisas, obrigatoriamente, que se nós quisermos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, nós precisaremos abandonar. A nova filosofia de cristianismo implantada no Brasil, que é o que eu conheço, é uma filosofia que Deus, para de ser Deus supremo de todas as coisas, nós, seres mortais, pecadores, indignos de respirar o ar que nós respiramos, nos tornamos semideuses, que colocamos Deus na parede, e a partir de agora você tem que fazer o que eu quero. Você é obrigado a cumprir as promessas que você fez na minha vida, e tem que ser do meu jeito. Mais de 3,4 milhões não entraram na terra prometida. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus será o mesmo eternamente. Isso quer dizer que Ele ainda é Deus hoje, que ainda hoje a vontade dele é suprema, que ainda hoje é Ele quem diz as regras, que ainda hoje é nós que precisamos dele. Nós necessitamos de Deus. O benefício de servirmos a Deus não é de Deus, porque existem constelações celestiais que o adoram dia e noite. Nós o adoramos porque é nós que necessitamos dele. E sabemos que é uma grande bênção, porque nós não somos dignos e muito menos merecedores. Mas Deus continua sendo Deus. E que eu vejo até Caleb, Caleb e Josué entrarem na terra prometida, eles passaram 40 anos no deserto. Por que só os 2 entraram? Nem
Nem Moisés, o escolhido de Deus, aquele que o anjo brincou pelo corpo dele de Satanás, um homem especial para Deus, nem ele entrou na terra prometida. Sabe por que? Porque Deus não fazer ele A, ele achou de fazer A mais B. E ele só disse: Moisés, tem que ser do meu jeito mesmo. Você está pensando que você é quem? Eu ainda sou Deus, tem que ser do meu jeito. E aí Moisés foi um dos milhões que não entraram na terra, apenas se longe, mas não entrou na terra. Muitos ficaram para trás, porque não se submeteram ao deserto. A jornada, a caminhada para chegar no cumprimento da promessa. Deus tem promessa para a sua vida, meu irmão. Mas antes de cumprir, prepara o lombo, prepara a sandália. Tem um deserto de espera primeiro. Mas Deus cumpriu. O povo entrou. A nação de Israel entrou. Os israelitas, os hebreus na época, não. Mas Deus cumpriu. Deus é Deus que cumpre promessas. João capítulo 20, versículo 6 e 7. Então chegou Simão Pedro, que o seguiu, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho caídos, e que o lenço que estivera sobre a cabeça não estava caído com os pães de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Outras traduções, mas dobrado em um lugar à parte. Esse versículo existe uma promessa para mim e para você. A Bíblia conta lá em Gênesis que Deus falou: serpente sairá do ventre de uma mulher aquele que pisará na sua cabeça. Isaías considerou que esse seria o cordeiro que seria sacrificado. João considerou que seria o cordeiro que tiraria o pecado. O pastor Rony considera que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, chamado Jesus de Nazaré. 400 anos depois, que foi instituída a Páscoa do Senhor, que é passar por cima. A Bíblia diz que no 14º dia de missão, numa celebração de Páscoa do sábado, Jesus reuniu os seus discípulos para a última Páscoa. A partir daí a Páscoa não seria mais Páscoa. A partir daí a Páscoa receberia um novo significado. Jesus ressignificaria a Páscoa. Existiam 3 elementos essenciais da Páscoa, que é o pão ázimo, que é as ervas amargas e é o cordeiro. Mas agora Jesus pede para os discípulos: sai lá na rua lá, procura alguém que está com cano na cabeça, porque lá nós seremos a última Páscoa do Senhor. Segundo os estudiosos, naquela época era comum mulheres andarem, deixa eu correr aqui, mulheres andarem com cantos na cabeça. Não era como homens, mas existia uma seita na época chamada Essênios, que eles não suportavam ser taxados igual os romanos. O que os romanos faziam, eles não queriam fazer. Não existia lei, nada, mas não, o romano faz isso, então não serve para mim. É a identidade do cristão de hoje que tem. A Bíblia fala que eu não posso fazer isso, mas o mundo faz isso, então eu não quero isso para mim. Então os essênios repudiavam tudo o que os romanos faziam, inclusive a maneira como a máscara era cerrada.
cabeça para se diferenciar dos humanos, porque a mulher que está com a cabeça, não homens. Então procura um homem que está com o manto na cabeça. É como dissesse, tudo crescendo na frente do acelerar máximo. E aí, eles celebravam sem poder. Pegaram o pão, a refeição e o vinho. E aí Jesus falou, todas as vezes que comeres e beberes, fazer isso em memória de mim. Com o pão, para você lembrar do meu corpo que foi dilacerado. E beba o vinho, para você lembrar do meu sangue que foi derramado na cruz. Mais uma dificuldade na vida. Fala assim, meu Deus, mais renúncia. Irmãos, a cultura na época, eles não podiam se alimentar e ingerir sangue. E aí Jesus manda eles beber vinho, como se fosse o sangue deles. Mais uma vez, eles precisariam passar por cima da cultura para obedecer a voz de Deus. E eles não fizeram. E aí Jesus foi sofreu tudo o que tinha de sofrer, assim como João disse. Foi como ovelha muda do matadouro. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus morreu. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Porque foi através do sacrifício do Cordeiro vivo de Deus, que morreu na cruz dos nossos pecados, nós somos libertos do juízo de Deus. Páscoa é juízo, libertação e esperança. Santa Ceia, libertação do pecado e do juízo de Deus, e esperança. E aí aconteceu, deixa eu correr. Aconteceu que Jesus morreu, foi colocado lá dentro do túmulo lá. E aí nós entramos no versículo 20, cumprimento de promessa. Nós celebramos a Santa Ceia hoje, para lembrar que hoje nós somos libertos, mas estamos no deserto ainda com a esperança de morarmos a nova Canaã celestial. Celebramos a Santa Ceia todo mês, para a gente lembrar exatamente isso. Hoje nós somos ligados ao pecado, decidindo pegar a minha vida, renunciar a cultura mundana, fazendo o que Deus quer que eu faça, suportando, submetendo-me ao deserto, com a esperança de chegar na nova Canaã celestial. E aí chega Simão Pedro, entra no túmulo de Jesus assim, já não estava mais lá, e a Bíblia é enfática em dizer, o lençol que estava sobre o corpo de Jesus estava no canto. O lençol que estava sobre a cabeça dele, cuidadosamente, irmãos, foi deixado no prato. E um canto à parte. A coisa mais linda que Jesus fez com nós. Todas as vezes que lemos isso, a gente precisa lembrar que existe um pano dobrado lá. Existe uma imagem, uma promessa lá. Era cultural naquela época. As amas, o que é amas? Eram pessoas que cuidavam dos seus senhores dentro da casa. A ama que preparava tudo, preparava jantar, preparava tudo. Só que ela não podia perturbar o seu senhor quando estivesse jantando ou almoçando. Precisaria deixar jantar, almoçar em paz. E quando o senhor se levantasse da mesa, ela poderia se achegar até a mesa, porque na mesa havia uma mensagem do seu senhor para a ama. Qual é a mensagem? Justamente o pano que usava-se para limpar a sua boca. Se o pano tivesse amassado na mesa, era o sinal: terminei o jantar, vou sair daqui
mesa, a Ana chegava ali, opa, não posso fechar a mesa, porque o meu senhor saiu, mas ele vai voltar. Olha que coisa linda. Os discípulos conviveram com Jesus. As pessoas conviveram com Jesus e de repente foram arrancadas do seu convívio social. Jesus morre com a esperança de um dia levar todo aquele que cresce dentro lá do céu com ele. Mas na cabeça humana é difícil entender. Ele vai correr, ressuscitou, a gente vai querer isso, irmãos. E aí quando ele chegar, Simão Pedro chegou lá no mundo, viu lá a mensagem. Eu vou ali, mas eu vou. Pastor, o deserto está doendo, o pano está dobrado. Pastor, eu não estou suportando a carga mais. Lembra-se, o pano foi encontrado no túmulo de Jesus dobrado. Pastor, eu acho que eu não consegui, aguenta firme, o pano está dobrado. Todas as promessas de Deus referente à Páscoa se cumpriram. Não vai ser a Santa Ceia do Senhor, vai se cumprir. Vai se cumprir. E os sinais apontam que de uma hora para outra, essa última promessa que nos dá a esperança de um dia sair desse mundo mal, deixar as coisas corruptíveis, vamos partir de uma vez por todas para as nações celestiais, chamada Nova Canaã. Pastor, todos que estão aqui vão entrar lá. Uma coisa eu tenho certeza: todos nós recebemos a promessa. Agora, se vai entrar ou não, só depende de quem? Ela acabou, ela acabou humana. O caminho é estreito e a porta larga. A porta também. Temos que nos agarrar a muita coisa. Está aqui na cara de Deus. Para nos adequarmos à estrutura do caminho para a gente conseguir chegar na Nova Canaã. E eu te pergunto, são todos que estão dispostos a fazer isso? Eu te pergunto, você está disposto a fazer isso? Eu quero te alertar que siga jogando o caminho. Se quisermos pisar lá, precisamos abandonar isso. Se quisermos pisar lá, precisamos nos submeter ao deserto, às provações, às perseguições, sem reclamar, confiando em Deus. Mas uma certeza eu tenho: nenhuma promessa na Bíblia falhou. E não vai ser essa que vai falhar. E os sinais apontam que falta pouquíssimo tempo para Jesus cumprir a última promessa e tomarmos posse de uma vez por todas das nações celestiais, da Nova Canaã. Quem entrou nessa noite talvez não pegou sobre Jesus ainda. Talvez está preso à cultura mundana, a cultura brasileira é permitida aí por dizer religiosa, sem a graça de Deus, para entrar nas nações celestiais dela. Assim como chegou o juízo lá atrás do Egito, assim chegará o juízo para o planeta Terra. O juízo de Deus passará por cima da vida daqueles que tiverem a marca do sangue
do Cordeiro Celestial na sua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Eu preciso te alertar. Hoje pode ser o último dia que você vai ouvir alguém apresentar Jesus para você. Eu te digo, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos abandonar o pecado e as práticas pecaminosas se quisermos entrar no céu. Tem alguém que quer entregar a sua vida nessa noite? Amém? Que Deus fale mais profundamente no seu coração. Mas hoje você saiu daqui sabendo que Páscoa não é ovo e não é coelho. Foi uma figura que um homem colocou daqui, uma imagem vale mais do que palavras, né? Pergunta, ninguém ensina nada para criança. A pergunta é a Páscoa para você. É coelho, é ovo de Páscoa. Porque está na figura ali, né? Satanás na mesa, usou uma figura, né? Analisou para poder incentivar e a sociedade, né? Para incentivar aqueles que não se aprofundam e não procuram o significado. Mas qual é pecado do ovo? Depende do seu significado. Porque o ovo e coelho é um símbolo de identidade de deuses pagãos. Toda vez que você pega um símbolo desse, não é Páscoa, não. Você está propagando uma cultura pagã. E eu vejo muitos pastores fazer isso. Incrível que pareça, na semana de Páscoa, tira foto do ovo de Páscoa. Está fazendo uma propagação de uma cultura pagã. Pode. A mesma coisa pode falar. Que Deus te nós adoramos, meus irmãos. Pastor, eu gosto. Sabe o que você faz, meu irmão? Que é no seu bolso? Você vai passar a Páscoa. Vai pegar peixe chato, tem um monte de pecado lá. Você vai comprar ele por metade menos do preço. Esse é o momento que você gosta de chocolatezinho, mas não por causa do símbolo. O pecado está sendo venerado símbolo. Páscoa é um símbolo pagão. Está levando maldição para dentro da sua casa. Pastor, você come? Eu como tudo sem dar, irmão. Tudo. Mas você não vai viver venerando o símbolo pagão. Eu não vou comprar a casa, não vai ter ovo, não. Para chocolate eu não sou. Se vir pato de ovo, se pode quer no ponto, de carne no ponto, de avião no ponto, o chocolate é bom, é bom demais. Mas, se você não sabia, a partir de hoje você sabe. Então, de hoje para trás, você não vai para o inocente. A partir de hoje para frente, você não é mais inocente pelo Senhor. Amém? É duro, mas é do seu bem. A palavra confronta a gente. Nossa obrigação aqui é ensinar o Senhor a viver para vocês. 21 e 20, eu prometi que cada um vai ser hoje mais uma vez ao Brasil. Mas Deus abençoe a igreja. Agradeço cada instante de vir aqui nessa noite. É um prazer, uma honra receber vocês aqui. O som hoje ficou bacana, tá? Parabéns aí, pessoal do som. Dá para melhorar. A gente sempre tem essa evolução, não dá para melhorar mais ainda. Nosso som